Oi, pessoal, boa noite. Hoje vamos dar início à nossa série de lives, né? Foi uma iniciativa que nós tivemos, tendo em vista que não conseguimos fazer um evento, né? Pelas circunstâncias, enfim. E aí a gente está esperando o Fábio e eu começo a falar com vocês. Já me avisem se o áudio tá bom, se vocês estão ouvindo. Olá, Carla, tudo bem? Oi, Fábio, boa noite, tudo Boa noite, bem? tudo bom e você? Tudo certo. Pessoal, vocês estão nos escutando? Vão falando se os áudios estão tudo ok. O pessoal está entrando agora, Fábio, porque como a gente marcou para as 19, ainda Tá ótimo, tem sim, sim. um Podemos tempinho. esperar um pouquinho isso aí. Deixa eu ver se eu consigo. Como é a primeira vez, eu não sei nem tirar os comentários para não ficar no teu rosto. Deixa eu ver Tá, não, se... mas não tem problema, não se preocupe não. Deixa eu ver aqui. Não. Eu não vou nem mexer, Fábio, porque como eu não sei Tá, fazer isso, então é melhor deixar desse jeito. é ótimo, não tem problema nenhum, Carla. Tá E tudo por aí. parado aí também? Tá, tudo parado. O pessoal Ah, do que bom. comércio querendo voltar, mas por enquanto tá tudo parado. Melhor assim. A gente agora tá chegando no auge da contaminação, então é melhor esperar. Pois é, eu estava lendo hoje o diretor do Sírio-Libanês falando que vai ficar pior, né? É isso, é Pois é, é isso. complicado. E aí, Fábio, a gente pensou em fazer essas lives porque tem o evento que a gente faz todos os anos, que é o Uhum, ciclo de debates, que sim, esse ano seria a 25ª edição, você até já participou já, aqui, já, é. mas assim, nós não vislumbramos como poderíamos fazer esse ano, né? Mesmo que a gente volte às atividades, então não teve como mesmo. E aí a gente pensou, a gente apostou alto, né? A gente foi Aham. logo nos nomes que a gente considerava mais relevantes e tivemos uma boa aceitação. Ainda bem, né? Eu vi a agenda de vocês, tá bem legal. Pois é, essa é a primeira rodada, a gente vai ver se consegue fazer outras, né? E vendo com diversos temas. Nós pensamos em colocar temas diferentes, para não ficar repetindo Uhum. só as Sim, mesmas sim, coisas, né? claro. Sobre a crise, enfim, sobre o que vai acontecer. Todo mundo, as perguntas que vão chegando é sempre o que é que vai fazer, o que é que vai ser Aham. depois. É, Meio difícil, né? Responder é, isso agora. é. É uma muito indeterminado, né? A gente está vivendo incerteza no sentido mais pleno da palavra, então. Pois é, eu acho que agora dá para entender o conceito de incerteza deles, né? O pior momento Exatamente. para a gente entender É. isso. E com uma e no meio de duas crises, né, Carla? Assim, a gente está vivendo uma crise sanitária que a gente nunca viu igual. E ao mesmo tempo vivendo uma crise econômica que vem dessa crise sanitária também, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, é uma Pois coisa é. dolorosa. E assim, eu costumo não tentar ser pessimista, né? Buscar os fatos, mas assim, o que a gente vem ouvindo da equipe econômica do governo, falando em retomar a agenda de reformas estruturais, de austeridade fiscal. É, A gente bem sabe, né, o que isso significa é, para uma recuperação, né? sim. A gente não chegou nem no fundo do poço e as pessoas ainda estão no governo pensando em já voltar com uma política de austeridade retirada do Estado. Então, Que já não vinha dando certo, né? Que já é, não vinha dando é, resultado. Fábio, eu acho que agora às 7 horas a gente pode começar, né? Tava aqui só uma conversa mais informal. Pelo que o pessoal falou, o áudio tá ok. Então, boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo. Primeiro agradecer, Fábio, porque a gente sabe que mesmo não estando na sala de aula, né, o que reduz as uhum, atividades, mas a gente sabe que as agendas de vocês estão muito cheias, muitas lives, muita pesquisa também. Então, já começar agradecendo a sua participação aqui para a nossa live, ah, certo? obrigado, Carla. Eu que agradeço muito o convite de vocês. Para mim é sempre um prazer completo conversar com vocês. Eu me sinto muito em casa aí. Eu já fui outra vez em 2016. Logo que isso tudo Isso. passar, eu espero um novo convite para estar com vocês aí. Ah, o convite vai surgir, nem se preocupe. Então, pessoal, só para que vocês conheçam o professor Fábio, eu vou falar rapidinho, porque se eu fosse falar o currículo de Fábio todinho aqui, acabava a live, né? Então, bem resumido,
Fábio é graduado em Economia pela Federal de Uberlândia, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Federal do Paraná, doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor associado da Federal do ABC desde 2017, realizou estágio pós-doutoral em Cambridge, no Reino Unido. Atualmente é presidente, entre outras coisas, é presidente da Associação Keynesiana Brasileira. Então, para a gente, assim, falar sobre Keynes, falar sobre crise, com o presidente da Associação Keynesiana Brasileira é uma envergadura muito boa, né? Falar sobre Keynes com você. Então, Fábio, para começar, nós pensamos em dividir a live em 3 blocos e depois abrir para perguntas. Tá bom. E nós pensamos o seguinte, assim, porque desde que a pandemia deixou claro que todos os países, porque eu acho que ninguém mais discorda que a crise econômica é um fato, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, desde que isso ficou claro, e que começou a se comparar essa crise com as crises de 2008, de 1929, e aí a gente escuta muito uma frase, que eu acredito que essa frase foi Milton Friedman que falou, me corrija se eu estiver errada, mas ele diz o seguinte: na crise somos todos keynesianos, né? Se somos todos keynesianos, nós precisamos saber quem é Keynes, né? Nós precisamos entender um pouco sobre as ideias dele, as políticas econômicas. Também se fala muito sobre o estado de bem-estar social. E aí você tem toda a envergadura para falar sobre Keynes. Então a gente queria começar desse jeito. Então, obrigado, Carla, por essa questão. De fato, é atribuída a Milton Friedman essa frase. Eu nunca fiz uma pesquisa muito a fundo, tá? Eu já vi também uma atribuição uma vez ao Paul Samuelson, que foi o cara que colocou a perspectiva do ISLM para o mundo inteiro quando ele fez lá um manual de economia nos anos 50, que depois se tornou até os anos 90 o manual mais usado. E esse manual trazia lá o ISLM, que é a leitura de Hicks sobre Keynes. Então, todo mundo, de certa forma, é keynesiano em alguma instância por essa vertente, mas essa vertente não é a tradição keynesiana mais pura. Mas a gente não está aqui para conversar especificamente desses detalhes teóricos que são bem caros ao economista só. E a gente está aqui para conversar sobre o atual momento que a gente vive. E, de fato, eu acho que essa frase traz o problema, né? Se a gente só é keynesiano na crise, isso é um problema muito sério, tá? Porque o que Keynes basicamente quis dizer é que a gente tem, tá, um sistema econômico capitalista que é sujeito à crise o tempo todo. E ele é sujeito à crise o tempo todo porque nós, seres humanos, não temos capacidade de mandinar. A gente não sabe o que o futuro reserva. Tá? Só que todo ato de investimento que nós fazemos hoje, ele vai acontecer ao longo do tempo. Se eu tenho uma incerteza muito grande, tá, que pode ser causado pelos protestos de junho de 2013, ou pode ser causado por um processo como o Joesley Day lá no Temer, ou pode ser causado por uma pandemia de coronavírus, se eu tenho, tá, fatos como estes todos que eu acabei de citar, que causam um rebuliço nas expectativas dos empresários, na hora em que esse rebuliço acontecer, é o setor privado, portanto, que vai estar arrefecendo o seu ânimo em relação ao futuro. Nesse instante, o Estado precisa vir e socorrer o setor privado. Portanto, muito diferente do que muita gente acredita ser Keynes, Keynes não tem, tá, uma ação, uma intervenção estatal alastrada, contínua e perene. Não. Tá? A ação do Estado para Keynes é uma ação contracíclica. Contra qual ciclo? O ciclo do setor privado. Então agora, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia que para a sua contenção, tá? A contenção do seu contágio, a gente exige o lockdown, a gente exige que toda atividade produtiva, toda atividade de distribuição e toda atividade de venda seja interrompida, porque as pessoas não podem se aglomerar. Isso significa, basicamente, a atividade privada parando. E se a atividade privada parou,
quem tem que contrabalancear isso daí, quem tem que fazer a atividade contracíclica é o Estado. Tá? Não tem mais ninguém que vai fazer isso se não for o Estado. E se o Estado não fizer, no momento em que a iniciativa privada está parada, a gente vai ter um buraco muito fundo, tá? De crise econômica. Tudo bem? Então, para Keynes, o Estado precisa ter um gerenciamento em que, ao longo do tempo, tá, ele tenha a capacidade de estar pronto para poder enfrentar os ciclos da atividade privada. Essa é a grande lógica, assim, na perspectiva keynesiana. Fábio, e outra coisa que muito se fala, inclusive recentemente o próprio IPEA falou que ia fazer um plano Marshall, que ia construir um plano Marshall para o Brasil. O Braga Neto também estava falando sobre um plano Marshall. E aí eu imagino que vem na cabeça das pessoas uma curiosidade sobre o que seria esse plano Marshall, né? Que muito se fala que o mundo vai precisar de um segundo plano Marshall, né? Então, do ponto de vista econômico, Fábio, nós queríamos que você explicasse um pouco o que foi esse plano, quais foram os resultados, se teve Keynes nesse plano, e que você comentasse um pouco também, porque enquanto o mundo está falando num segundo plano Marshall, num projeto de gastos, né, puxados, obviamente, pelo Estado, no Brasil muito se fala que o plano Marshall seria algo como privatizar agora, por exemplo. Então, o ministro, né, da Economia falou esses dias aí que o plano Marshall passaria por privatizar empresas públicas. Então, nós queríamos que você falasse um pouco sobre isso. O plano Marshall foi o plano de reconstrução econômica da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Keynes morre em 46, o plano Marshall é colocado em prática em 48. E, portanto, Keynes não é contemporâneo em si ao plano Marshall. O que Keynes olhou muito foi ao New Deal americano. A gente, inclusive, aprende muito na escola, no ensino médio, que Keynes foi o grande ideólogo do New Deal. Isso não é verdade, mas ele estudou profundamente o New Deal, porque o New Deal era uma prática, tá, do Estado agir economicamente para poder fazer com que, logo depois de todo o acontecimento da crise da Grande Depressão de 29, tá? Se o Estado não atuasse ali, imagina se o setor privado, que só no caso dos Estados Unidos, a queda do PIB com a Grande Depressão foi de 25%. Tá? Então o setor privado está muito acometido, ele não vai voltar a jogar logo. Então o New Deal foi uma ação para que o Estado americano tomasse frente de iniciativa econômica para puxar o setor privado. Pois bem, a gente tem, tá, entre o New Deal, que está nos anos 30, e o Plano Marshall, que está nos anos 40, a gente tem uma guerra. Tá? E a guerra é bem diferente, tem muita gente fazendo uma assimilação entre o que está acontecendo agora e uma economia de guerra, mas a economia de guerra agora é a mobilização para poder se enfrentar um problema, só isso. Porque na guerra a gente tem uma altíssima demanda. Imagina, o PIB britânico, 50% dele era dedicado ao esforço de guerra na Segunda Guerra Mundial. Agora não, agora a situação é bem diferente. Mas o Plano Marshall, que vem, tá, no pós-guerra para reconstruir a economia e, na verdade, a sociedade europeia como um todo, ela tem também como pano de fundo a empoderar, vou usar essa palavra que está muito corrente ultimamente, para empoderar a economia da Europa ocidental contra a expansão também soviética. Então os Estados Unidos, eles perceberam que se eles fizessem uma política de reconstrução europeia, eles conseguiriam empoderar a Europa ocidental contra a ameaça do que estava no Oriente, que é a Rússia, tá? A União Soviética, uma expansão, uma expressão comunista, né? Mas é muito interessante que a gente agora tenha conversa sobre a necessidade de reestruturação de um plano Marshall. Tá? Porque um plano Marshall significa um plano de gasto estatal, de intervenção estatal, para puxar com isso a iniciativa privada e fazer com que a gente tenha a recuperação da economia. De fato, a gente vai precisar disso, porque o tamanho dessa crise, a extensão da crise, que não é uma crise especificamente nossa brasileira, mas é uma crise econômica global, em que todos os países estão acometidos, né? A gente não vai ter meio de conseguir sair rapidamente dela se a gente não tiver um grande pacote para poder puxar
tá? A iniciativa privada. O que é interessante as pessoas notarem, limparem dos seus preconceitos, limparem dos seus dogmas, é que toda vez que o Estado demanda, ele demanda da iniciativa privada. Tá? Então, o gasto público, diferente do que muita gente talvez traga de ideia, o gasto público não tem nada a ver com a transformação da economia capitalista em comunismo, com a construção do socialismo, com estatismo, não tem nada a ver com isso, porque, em última instância, quem vai vender para o gasto público é a iniciativa privada, então ele é um grande estímulo, a iniciativa privada. E o governo brasileiro está batendo cabeça nesse sentido, porque o Braga Neto, né, que é o Casa Civil, ele falou do Plano Marshall, não especificamente nisso, é o Pró-Brasil, mas uma especificação de Plano Marshall brasileiro, e a Fazenda, né, o Ministério da Economia, hoje chamado Ministério da Economia, não estava presente na reunião nem na apresentação desse plano. E depois, basicamente, eles foram falar que esse Plano Marshall brasileiro deveria ser feito com privatização. Agora, tudo bem, a gente já não tem muita coisa para privatizar, a gente já saneou muito. Tá? Talvez uma ou outra coisa, tudo bem, a gente possa privatizar, não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas a gente já vendeu a maior parte do ativo público que tinha para ser vendido. E vender qualquer coisa depois de uma crise tem dois problemas. Primeiro, o preço é muito baixo. Então, o custo de oportunidade, ou levando para um linguajar mais fácil, o Estado, se ele vender qualquer ativo logo depois de uma crise, ele está vendendo a um preço muito menor do que ele pode vender daqui a 3 ou 4 meses. Né? E o segundo problema é, quem é que vai investir logo depois da crise? Né? Quem é que vai mobilizar um recurso, por exemplo, para comprar uma Eletrobras? Né? Que é um capital investido altíssimo? Ninguém. Então, isso é uma bateção de cabeça que só atrapalha ainda mais esse ambiente já turvo que a gente vive na economia brasileira. Ótimo, Fábio. E, assim, na tua perspectiva, já que a gente está falando de plano Marshall, de um plano de recuperação, quais setores, assim, chaves você acha que deveriam ser, obviamente não agora, porque a gente está numa circunstância, enfim, o isolamento social, mas vamos pensar num cenário pós-pandemia, né? Quais setores você acha que deveriam ser contemplados com um projeto, né, de investimentos públicos para retomar não só a oferta que está parada, mas a própria demanda? Sim, Carla. A gente vai ter que trazer dois tipos, sobretudo, eu vou usar lato sensu, tá? Setores lato sensu. Setor construtor de infraestrutura. Tá? Então, investimento em infraestrutura é fundamental para que a gente consiga puxar a economia do fundo do poço para o qual ela está indo. Né? Investimento em infraestrutura tem ainda um benefício muito, mas muito bom para a economia como um todo, porque a infraestrutura é a base sobre a qual a estrutura produtiva privada vai se estabelecer, vai se encadear, vai distribuir os seus, vai receber insumos, vai distribuir o produto feito. Tá? Então, a infraestrutura é fundamental. Tá? A infraestrutura, ela já envolve muito construção civil. Tá? Mas a gente também tem que estimular, de alguma forma, o setor da construção civil. Por quê? Porque ele é altamente mobilizador de mão de obra. Né? E sendo altamente mobilizador de mão de obra, ele tem a capacidade de passar renda para um contingente muito alastrado da população. E, ao receber essa renda, tá, essas pessoas que talvez estão sem emprego há algum tempo ou estão vivendo de benefício social, elas vão converter a renda que recebem em consumo. Tá? Isso, portanto, puxa outros setores da economia. Tá? É o que a gente chama no economês de multiplicador. E os setores que têm os mais altos multiplicadores são os que precisam ser mais estimulados. Com o cuidado, inclusive, de a gente estimular regionalmente, tá, a infraestrutura e a construção civil, porque efetivamente a crise vai abalar de forma diferente um país que é regionalmente muito desigual. Então isso também precisa estar em vista da elaboração de um plano que não seja um plano sucumbido a questões políticas, mas que tenha uma intenção de melhorar, tá, o público, o setor público, a República Brasileira, o Estado, tá, e a sociedade
em médio e longo prazo, mas já trazendo a economia, tá, desde agora. Porque, Carla, tem uma questão muito importante, que é basicamente a seguinte: a gente está muito preocupado, e está certo em estarmos preocupados nesse instante, com arrefecer o tamanho da crise. Tá? Porque o buraco no qual a gente está se metendo, a gente jamais andou por ele antes. Tá? A economia brasileira entra na corona crise. Tá? Esse termo eu criei talvez há um mês e meio atrás, para justamente dizer que a crise é trazida, tá, pela eclosão da pandemia do coronavírus. Tenho visto algumas pessoas usarem esse termo, estou achando ótimo. Tá? Nós estamos usando, inclusive. Usando? Numa atividade nossa, nem sabia que era seu, mas é diário da corona crise, né? Então, agora já sabemos de quem é. Eu não sei se fui o primeiro a dizer, mas assim, eu não ouvi ninguém dizendo e agora estou vendo e estou achando ótimo. Pois é. Mas a gente está muito preocupado em evitar o fundo do poço, o que está certo, a gente precisa fazer isso. Só que a gente também precisa já começar a pensar em como a gente vai rebocar ou içar a economia do fundo do poço. E aí não vai adiantar achar que o setor privado sozinho vai sair do fundo do poço, tá? Porque, obviamente, depois de uma crise dessa magnitude, não tem ninguém que vai olhar para o futuro animado. Né? Não tem. Não, a autoajuda não funciona em economia. O que funciona em economia é terapia cognitiva comportamental. A gente precisa pegar e forçar a iniciativa privada, estimulando-a, demandando-a, tá, para que a gente consiga ter uma dinâmica econômica melhor. Fábio, já que tem um pessoal entrando agora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão que Keynes desenvolve e que você tem muita propriedade para falar sobre incerteza, sobre as expectativas. Eu sempre, para explicar a diferença entre a expectativa e o grau de confiança nela, eu sempre faço um paralelo com os meus alunos, porque aqui a gente tem, esse ano não vai ter, né? Mas todo ano a gente tem o São João, e junho aqui sempre é um mês chuvoso. E aí eu sempre digo para eles, imaginem, vocês estão se arrumando para ir para o São João, qual é a expectativa em relação à chuva? Todo mundo espera que não chova. Mas qual é o grau de confiança que nós temos nessa expectativa? Ele é muito baixo, porque a gente sabe que junho chove. Então, assim, trazendo para a economia, eu queria que você falasse um pouco disso, fazendo o paralelo aí com o Animal Spirits, né? O espírito animal que o Keynes fala, para que o pessoal entenda essa questão do empresário, da iniciativa privada, enfim. Super legal, super legal. Uma ótima metáfora essa da festa de São João com vai Eles chover entendem ou não. muito bem. Bem legal isso. Então, o Keynes trouxe várias grandes contribuições para a teoria econômica. E talvez a grande consistência de todas essas contribuições foi Keynes trazer a economia para o mundo real. Tá? Então, é claro, quando Keynes está apresentando a teoria dele, por um lado, ele está fazendo uma discussão com uma outra teoria, que a gente chama de teoria neoclássica ou teoria marginalista. Tá? Mas isso também são meandros. Por outro lado, que aqui é uma questão mais prática, Keynes está olhando para o que a gente é enquanto ser humano, tá? E ele está duvidando da mãe de Ná. Por quê? Porque a mãe de Ná foi uma figura folclórica que ficou conhecida no Brasil por antever, segundo ela, e de fato ela escreveu isso, a morte por acidente aéreo dos Mamonas Assassinas em 96. E para ela, tá? Ela sempre via tudo, ela previa tudo. Então, o mundo não é a mãe de Ná. Tá? Pelo menos as 99,99% das pessoas que eu conheço, elas não conseguem ver tudo, saber tudo que vai acontecer amanhã, tá? Ou daqui a um mês, ou daqui entre o momento em que me preparo para ir para o São João e a minha chegada no São João. Tá? A gente, claro, a gente tem um conjunto de elementos que a gente conhece com mais ou menos certeza. Então, se eu estou falando da economia, eu sei qual é o salário mínimo, eu sei qual foi o crescimento do PIB o ano passado, eu sei qual é o grau de ocupação de um determinado setor, tá? Mas eu não sei se daqui a um mês, quando o meu investimento ficar pronto, ou talvez o investimento leve 1 ano para ficar pronto, ou 2, eu não sei se haverá demanda, tá, por aquele tipo de produto. Eu não sei se a gente vai ter uma mudança, por exemplo, no padrão de consumo que faça com que aquele produto que eu queira produzir para ser vendido para consumo pelas pessoas, tá, deixe de ser consumido. A gente
Por exemplo, ninguém mais tira foto com a câmera de rolo, isso ficou no passado. Ninguém mais ouve vinil. Vinil eu ouço, tem um ali, mas é porque eu sou amante da música com som de vinil, mas eu sou minoria. Tá? Então, a economia tem uma dinamicidade muito própria e as coisas vão sendo destruídas e reconstruídas, tá? E a gente tem, portanto, toda uma mudança que acontece na economia e que pode vir por causas como agora, tá? Uma causa que é natural, não é alguma coisa que a própria dinâmica econômica construiu. A gente pode ter meramente como foi por exemplo, o que eu considero a crise econômica brasileira de 2014, em que a gente tem uma consciência coletiva de desconfiança tão grande com relação a qual é o futuro dessa economia, tá? Especificamente no caso brasileiro, a nossa crise não foi acompanhada de crise ao redor do mundo, a nossa crise de 2014 a 2016 foi sozinha, tá? É nossa. Tá? Setor externo ajuda? Ajuda, talvez a diminuir 1/3 do crescimento médio do PIB, mas não quer dizer que o setor externo tenha causado a nossa crise, não. Tá? Então, e o que causou ali para mim a crise? Uma expectativa, digamos, muito ruim dos agentes como um todo no Brasil. Isso inclui a mim, os nossos alunos, os empresários, todo mundo de olhar para o futuro do Brasil e falar, não vai dar certo. Tá? Então, tudo isso acaba fazendo com que a economia se movimente de uma determinada forma. Então, expectativa é aquilo que ancora, em parte, um ato de investimento que a gente faz. Né? E aí a gente confia mais ou menos na expectativa que a gente tem. Ou seja, se o investimento ele já é profundamente sensível por ser uma expectativa. E a gente ainda precisa confiar, tá, mais ou menos nessa expectativa que eu tenho. Então, assim, eu posso ter uma expectativa de que daqui a 3 anos a economia vai estar normal. Mas eu confio muito pouco nessa expectativa, eu não faço economicamente nada hoje. E se eu não faço economicamente nada hoje, eu não invisto. Se eu não invisto, eu não transfiro a minha renda para alguém, porque investimento é transferência de renda. A economia, portanto, fica nesse estado de estagnação que ela está, ou, inclusive, se todo mundo para de gastar, ela vai para a recessão. E o animal spirit que Keynes coloca é a nossa capacidade de agir diante do desconhecido. O futuro é desconhecido. Tá? Não tem meios da gente conhecê-lo. Então, nessa perspectiva, o que Keynes chamava aqui, por que então a gente enfrenta o desconhecido? Aí Keynes falava, porque a gente tem o animal spirits, o espírito animal. Tá? E o que é a definição para ele de animal spirits? É a ação humana, tá? A vontade humana de agir ao invés de ficar quieto. Então é isso, ele está falando sobre nós, seres humanos. Ele está se arriscando ali no campo do que é a biologia, do que é a psicologia e do que é talvez a neurociência. Pincelando, porque ele não desenvolve sobre isso, mas fala, são ações humanas que são inerentes a nós, seres humanos. Fábio, não sei se você concorda, não sei como é que tá por aí isso, mas aqui o pessoal, assim, acho que você já viu que você fez uma postagem, que a gente vai chegar nela no final da live, uma postagem que foi muito compartilhada, né? Chegou em vários Instagrams, mas assim, o falso dilema entre salvar vidas e salvar a economia, e aí as pessoas pedem, elas pedem para abrir o comércio, e uma coisa que eu venho pensando, assim, é o pior momento para a gente entender na prática todos os conceitos de Keynes, né? E um deles é a preferência pela liquidez. Porque eu fico me questionando, abrir o comércio para quê? Para quem? Na verdade, a minha pergunta é para quem? Porque eu penso que uma parte já perdeu sua renda, então essa que perdeu a renda não tem demanda para essas pessoas. E para as pessoas que ainda conseguem conservar sua renda, imagino eu que agora elas estejam exercendo sua preferência pela liquidez, né? Elas estão se precavendo em relação ao futuro, porque tudo está muito incerto. Então eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como funciona essa questão da preferência pela liquidez, não só dos indivíduos, não só nossa, mas dos empresários, né? Inclusive dos bancos também, a gente vê muito isso, né? Em momentos de crise, os governos injetando via bancos moeda para ir para a economia e o banco ficando lá, se você olhar a evolução da base monetária, né, junto com os depósitos aí já falando mais
pro economês, você vê Uhum. como que os bancos, de fato, eles exercem essa preferência pela liquidez. Então, para você falar um pouco sobre isso. Ótimo, Carla, ótimo. Olha só, quando a gente está com medo de chover no caminho, tá? Ou na festa de São João, talvez a gente leve uma sombrinha, um guarda-chuva, tá? Talvez a gente vá com uma capa de chuva. Talvez, se a gente tem uma condição financeira melhor, a gente compre um camarote menos exposto à chuva, tá? Ou seja, a gente recorre, diante da incerteza, a elementos que nos traga segurança. Na economia, o que traz segurança é dinheiro, né? Moeda. Então, eu tenho certeza que você, assim como eu, assim como várias pessoas que nós conhecemos, gostam de ter dinheiro no bolso, debaixo do colchão, porque isso lhes traz, tá? Ou melhor, as traz segurança, né? E a moeda na economia, ela tem a capacidade de fazer toda e qualquer transação dentro de determinado território. Por exemplo, no Brasil, a gente pode usar o real do Oiapoque ao Chuí, passando por Campina Grande, para fazer transação econômica de qualquer natureza, né? O dinheiro compra tudo, portanto, o dinheiro liquida transações, né? É por isso que a gente diz que o dinheiro tem liquidez máxima. Então, de frente à incerteza, tudo o que a gente quer é aquilo que nos dê a maior segurança possível. E a moeda é o que nos traz a maior segurança possível. É o porto seguro, tá, da economia. Tudo bem? E nesse processo, quando a gente está diante de uma incerteza tremenda como esta, que agora a gente vive, tudo o que se quer é dinheiro no bolso. Então, por exemplo, liberar comércio, tá, vai implicar talvez que uma outra loja, tá, venda mais. Mas quem é, como você já adiantou, quem é que no momento de tamanha incerteza como esse que a gente está vivendo vai sair gastando? A gente não sabe se amanhã essa pessoa vai estar empregada ou não. Tá? Que empresário que vai no momento como esse que a gente está vivendo, que os estoques estão crescendo, tá? Em que as vendas estão despencando, em que não se sabe caso se reabra o comércio amanhã, se daqui a 2 meses ele vai estar fechado, tá? Que empresário que vai fazer investimento nesse momento? Tá? Banco vai conceder crédito? Tá? De jeito nenhum, porque ele sabe que o nível de desemprego vai necessariamente crescer por causa da crise. E, em função disso tudo, ele vai diminuir o financiamento, a concessão de crédito. Portanto, nesse exato instante, tá, todo mundo está indo para a festa de São João com a sombrinha na mão. A festa de São João é a economia, a sombrinha na mão é o dinheiro, e ninguém vai abrir mão do dinheiro vivo agora, ou em formas muito rapidamente transformáveis, tá? Conversíveis em moeda, como poupança, CDB, algumas formas de investimento. Ninguém vai arriscar agora gastar dinheiro, né? Então, preferir a liquidez é isso, é querer ter dinheiro na mão, né? Isso acontece porque o dinheiro é o porto seguro de todo mundo que olha para frente, empresários, consumidores, sistema bancário, e enxerga uma nebulosidade muito grande. Fábio, tem uma frase que Keynes falou que foi utilizada, que vem sendo usada para fazer muitos memes, enfim, piada até meio que de humor negro, que seria no longo prazo estaremos todos mortos. O que você tem para nos falar dessa frase? Eu tenho para falar dessa frase que ela é de uma riqueza tremenda. Essa frase vem quando Keynes estava comparando a perspectiva dele em 1923 com a perspectiva clássica, que acredita que o mercado se auto-organiza, né? Vou aproveitar o ensejo para dizer uma frase que eu costumo muito falar, são uns dos meus clichês. Se o mercado sozinho conseguisse se organizar, se as pessoas livremente conseguissem atingir, tá, o melhor equilíbrio, tá, a gente não precisaria de sinal de trânsito. A prova viva que Mercado Livre não funciona é sinal de trânsito, que a gente precisa organizar a forma pela qual as pessoas andam, né? Imagina organizar a economia livremente, só o laissez-faire, só a mão invisível. Tá? Então Keynes estava olhando para o que os clássicos diziam em relação à política da moeda, que a gente chama de política monetária, tá? E a perspectiva clássica diz que no meio de uma crise,
a gente não precisa fazer nada no curto prazo, porque no longo prazo a economia livremente encontra o seu ponto de equilíbrio. Aí Keynes, com aquela ironia, né, que o era muito peculiar, né, ele vai dizer, tudo bem, a gente pode encontrar um equilíbrio. O problema é que lá todos estaremos mortos. E a frase dele ela está metaforizada por uma tempestade no oceano, tá, em que ele vai falar o seguinte, a economia clássica é mais ou menos assim. É como se a gente estivesse num mar muito, tá, ondulento por causa de uma tempestade, e o economista clássico, liberal, que acredita no mercado livre, vai dizer que não tem problema no curto prazo a gente estar no meio de tamanha turbulência. Por quê? Porque a economia ali na frente vai estar bem, o mar vai estar flat, que ele usava, né? Calmo, plano de novo. Só que o problema é que lá, nesse mar calmo, plano de novo, todos nós estaremos mortos. Então era um pouco dessa metáfora. O mercado não vai se organizar sozinho. Eu acho que agora é bem simples, né, entender isso. Assim. Acho que... Fábio, e uma última coisa que a gente queria conversar para poder abrir para as perguntas, e aí vocês podem mandar, eu já tenho algumas perguntas aqui, mas vocês podem perguntar aí na caixinha. É sobre o impacto da crise, Fábio, na teoria econômica, porque a gente sabe que, eu sempre falo para os meus alunos, né, que quando a gente entra num curso de economia, a gente não tem que se definir. Né? Teoricamente, a gente ainda não é nada, precisa estudar tudo, aprender tudo, enfim. Então, eles têm contato, todo aluno de economia tem contato com muitas teorias. E aí eu falo que depois de um certo ponto, você pode defender o que quiser, acreditar no que quiser, mas a gente tem um laboratório, né? Eu acho que o único laboratório disponível para o economista é a história. Né? Então, tem a realidade, vamos ser mais exatos, tem a realidade para confrontar as teorias. E aí, assim, eu acho que foi Mônica de Bolle que eu ouvi falar uma vez que as crises econômicas costumam desconstruir algumas teorias, né? E nós queríamos que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre os impactos dessa crise para o campo da teoria econômica, que nós sabemos que desde os anos 90, né, é dominada mais pelo pensamento neoliberal, né, a ideia do Estado mínimo, né, uma dominância dos mercados financeiros, de uma política de austeridade. Você acha que essa crise poderia ser um ponto de inflexão em relação a essas teorias, onde nós viveríamos, não sei, no pós-pandemia, alguma coisa mais progressista, vamos dizer assim, diferente do que vem sendo utilizado? Agora parece que tem algum consenso entre os economistas, pelo menos do que precisa ser feito. Mas até quando dura esse consenso? Até quando as pessoas vão deixar de ser keynesianas, vamos dizer assim? Carla, outra pergunta muito boa assim, para a gente poder conversar, inclusive para a gente poder situar o Brasil em relação ao que se tem no resto do mundo. Eu tenho, talvez vários colegas meus discordem dessa hipótese que eu tenho, de que o mundo, ele na verdade mudou em 2008. Tá? O mundo pós-2008, ele é um mundo em que, por exemplo, o Banco Central americano tem emitido moeda recorrentemente e abaixo de necessidade. Então, assim, abaixo que eu disse precisou, faz. Tá? Então, isso veio já a partir de 2009, tá, com o quantitative easing. O que é isso? Emissão de moeda. E isso permaneceu na economia até agora. Então, há um mês e meio atrás, o Banco Central americano, prevendo, tá, e percebendo que havia já uma contaminação, tá, da economia real e da economia do lado financeiro pela crise do coronavírus, o Banco Central americano, um dia, tá, sem ninguém esperar, sentou, fez uma reunião e abaixou a taxa de juros e colocou bilhões de dólares em circulação. Né? E ele tem feito isso há muito tempo, bem como o Banco do Japão, tá? Bem como agora o Banco Central, o Banco da Inglaterra, que é o Banco Central Britânico, está financiando o gasto do Tesouro Britânico. Emissão de moeda para pagar gasto público, né? Então, o mundo, ele já mudou há algum tempo. Tá? Nós aqui no Brasil é que não. Tá? Nós aqui no Brasil, a gente, de certa forma, anda
de lado ou anda para trás. Né? A PEC do orçamento de guerra, que deve estar por ser aprovada, ela efetivamente vai dar mais munição e vai dar mais guarida para o Banco Central atuar, mas ainda assim é tímida em relação ao que faz os países avançados. Tá? Em termos da teoria econômica, o que também vai se percebendo já nos últimos 10 anos, na última década, é uma série de mudança, tá, na maneira pela qual se enxergam as políticas monetária e fiscal. Tá? Então, se a gente for reparar, por exemplo, o que tem dito vários economistas laureados com o Prêmio Nobel, eles estão há algum tempo comentando, tá, que a incerteza é uma incerteza de caráter não calculável, portanto, é uma incerteza keynesiana. Tá? A racionalidade que a gente tem é muito diferente do que a teoria coloca. Então, para mim, o ponto central da ruptura teórica veio em 2008, 2009, tá? 2010. Ela foi, claro, todas as coisas acontecem com uma certa disputa, nada é hegemônico de uma hora para outra. Mas a teoria econômica ela veio mudando já na última década. O Brasil, incrivelmente, tá? Mas a gente adora ser diferente do resto do mundo para coisa que nos atrapalha, né? Então, o Brasil é que a gente percebeu uma guinada, uma ideologia que cada vez mais se tornou uma ideologia de uma economia profundamente liberal daquilo que se acreditava nos anos 70. Né? Então, a gente andou de fato para trás, e muito, nesse país. Tá? E da mesma forma, se a gente olha para o governo Dilma também fez ações tá, de um dirigismo estatal muito forte que vigorou lá na época do Brasil desenvolvimentista por substituição de importações com o governo militar, que era bem diferente de uma democracia e da forma pela qual agentes públicos e privados se relacionam. Né? Então a gente talvez é que tenha ficado num ponto da história em que a teoria econômica já passou. Entendi. Fábio, vou entrar aqui nas perguntas. Eu não sei nem o que eu faço, porque eu tenho muitas perguntas. E nosso tempo está bem apertado. Tá bom. Mas deixa eu ver, olha só. Estão pedindo para você comentar, acho que foi a professora Águida e Alice, sobre o agravamento da crise política com a saída do ministro, né, Sérgio Moro, e quais os impactos disso para a economia. Então, essa é a primeira coisa. Também a retomada do emprego. Como que você vê a retomada do emprego em meio ao aprofundamento do uso de tecnologias pós-reforma trabalhista? Outra questão, eu vou falando assim porque elas acabam se conectando. Outra questão que fala, Fábio, sobre os níveis de desigualdade entre as duas guerras, certo? Que teriam sido alterados drasticamente, sendo conhecido como grande nivelamento. E a pergunta é se você acha que a crise do coronavírus geraria alguma coisa desse tipo, né? De algum nivelamento nas diferenças de renda, crise política. Também para você falar um pouco sobre Paulo Guedes e os servidores públicos, né? Essa caçada que ele vem empreendendo aí. E deixa eu ver, e se você acha que o Brasil escapa da barbárie que está por vir com aí, né, o caos social, enfim. Eu acho que deu para contemplar um monte de pessoas. Tá bom. Legal, vamos lá. Obrigado pelas perguntas. A crise política é terrível, né? Porque se a gente já tem um cenário de uma crise econômica causada pelo coronavírus, e a gente não sabe se o coronavírus, a gente agora está entrando na nossa fase ascendente pior. A gente não sabe se ele vai ter uma segunda onda de contágio, se a gente vai ter uma terceira onda de contágio. A gripe espanhola, por exemplo, no último ano da Primeira Guerra Mundial, 18, ela teve 3 ondas de contaminação e a terceira foi a pior de todas. Então, o cenário para a economia brasileira no médio prazo, 1 ano, de agora para 1 ano, é um cenário já muito turvo. E quando o cenário é turvo, a gente precisa de coordenação, de liderança. E liderança se refere à liderança maior de um país, que no nosso caso, por sermos presidencialista, é a liderança do presidente. Né? E nesse sentido, a maneira pela qual o presidente vem lidando com a coordenação de expectativas, de políticas e agindo também, porque no final das contas é ele que tem o caixa, ele que faz política fiscal.
né? E muito do que acaba acontecendo dessa dicotomia entre cuidar da economia e cuidar da saúde vem porque ele não está cuidando da economia, e só resta agora ao Estado fazer. Né? A gente falou sobre isso há muito tempo. Logo, o que está acontecendo no Brasil, tá, é uma descoordenação completa. O nosso problema só não é maior nesse sentido, em termos de conseguir oferecer para as pessoas um norte, uma segurança, porque os governadores tomaram uma atitude, claro, interessados politicamente nos seus votos, mas tomaram uma atitude mais coordenada para fazer com que a gente tivesse, tá, alguma forma de guia político para enfrentar a crise sanitária e a crise econômica. Então, o fato de sexta-feira a gente ter tido mais uma explosão só piora, tá, o que já é muito ruim. A gente tem uma instabilidade política desde 2013 nesse país. Né? E desde 2013 a economia brasileira está cavando a sua cova. Então, é muito clara a relação. Né? Eu sei que as pessoas ponderam muito mal qualquer fala política, porque sempre há uma razão para criar uma clivagem. Tá? Mas a minha perspectiva aqui é olhar o impacto disso sobre a economia, tá? Não é uma análise política per se. Né? Sobre a retomada dos empregos, bem, as tecnologias que vieram, né, no fundo, elas conseguiram oferecer nos últimos anos um alento para a população se empregar de maneira individual, autônoma, microempreendedorismo ou informal, chamem como quiser, e elas acabaram fazendo com que no Brasil a gente tivesse nos últimos anos, né, uma massa de rendimento para informais que superou a massa de rendimento para formais. Né? Então, a situação é tão nebulosa, tá, que esses aplicativos, em última instância, vamos pegar aqui, estou usando tecnologia, estou subsumindo tecnologia aos aplicativos que a gente conhece, Uber, 99, Rappi, por aí vai, eles conseguiram fazer com que as pessoas tivessem alguma renda em meio à estagnação econômica que a gente tinha. E isso, de fato, no processo de recuperação da economia brasileira, vai ser uma coisa interessante de ser notada. Por quê? Porque as pessoas só aceitarão entrar na formalidade e daí ganhar previdência, tá, direito trabalhista, a segurança, tá, de trabalho, a partir do momento em que a renda que elas receberem de um emprego formal superar o que elas ganham individualmente. Então, é um desafio novo, tá? A gente tem chamado isso de uberização ou gig economics, e é um campo muito aberto da ciência econômica, é uma questão em aberto. Eu não consigo responder, eu consigo olhar para a perspectiva histórica e dizer que esses aplicativos ajudaram muito nos últimos tempos pessoas que não teriam emprego, mas conseguiram informalmente ter renda por causa deles. Agora, o que vai ser na recuperação? Tá? Eu tenho convicção de que inicialmente esse tipo de realidade do mercado de trabalho vai ajudar pessoas a acessarem renda. Tá? Agora, diga. Eu ia te perguntar, porque uma pessoa já pergunta aqui 2 vezes e entra nessa tua resposta sobre uma política de renda mínima permanente para a população. Tá. O que é que você acha disso? Isso vai entrar. O Brasil tem políticas de renda permanente para a população. Elas são diferentes, pode ser o BPC, pode ser o Bolsa Família, tá? Só que os valores são relativamente baixos per capita, né? O BPC é 250 per capita, família 4 pessoas, o Bolsa Família paga em média R$190, tá? Isso é pouca renda. A renda média com que o brasileiro, a mediana da renda com que o brasileiro vive está alguma coisa em torno de R$413. A renda média do trabalho está alguma coisa em torno de 2.100. Tá? A gente agora vai ter o ensaio da renda básica emergencial e eu tenho um pouco a sensação de que haverá uma luta política para que essa renda básica emergencial se torne mais ou menos permanente, tá? O que eu olho com bons olhos. Tá? A gente só vai ter que perceber qual vai ser a maneira pela qual a gente vai conseguir pagar essa renda se ela for muito alastrada por um período de tempo muito longo. Tá? E também considerando que talvez a gente tenha uma renda básica universal de um salário mínimo. Tudo bem? Então a gente teria que olhar, porque o custo não é tão reduzido assim. Se a gente for pagar, por exemplo, para 50 milhões de pessoas um salário mínimo, tá? Isso ao longo do ano vai dar alguma coisa em torno de 600 bilhões de reais,
que é mais ou menos metade de toda a receita que o Brasil tem. Se a gente excluir disso Previdência, a gente já não tem mais recurso. Então, tem alguma questão de como financiar que precisa entrar em cena. Tá? Mas, certamente, agora vai ter uma disputa política para que a renda básica emergencial se torne uma coisa mais permanente. Tá? Com o que eu sou favorável. Mas é preciso também se perceber qual vai ser a forma pela qual isso daí será financiado e, claramente, quem é que vai ter que ter acesso a essa renda básica universal. Fábio, daqui a pouco o Instagram nos derruba, porque vai fazer os 50 minutos. Infelizmente, eu não vou conseguir perguntar tudo que as pessoas pediram. Eu realmente agradeço. Eu estou vendo aqui que a maioria são os meus alunos, ex-alunos, perguntando. Que bom que vocês participaram. E espero que a gente tenha outra oportunidade, Fábio, porque foi mais perguntas do que eu imaginei que seriam. Mas assim, antes do Instagram de acabar nosso tempo, novamente agradecer você. E eu queria encerrar da seguinte forma. Você fez uma postagem, em tempos aí que até eu compartilhei, os meus alunos também saíram compartilhando, em que você dizia o seguinte: quando a economia for mais importante do que a vida humana, a humanidade acabou. E aí eu queria que você fechasse falando um pouco sobre isso. Isso, olha só. A gente tem, né, uma falsa dicotomia entre economia e vida. Tudo bem? Essas coisas, claro, elas se relacionam imediatamente o tempo todo, mas a vida humana tem que vir primeiro do que a economia. Então, não é uma dicotomia, mas a gente tem que ter prioridade. Tudo bem. Agora, nesse instante, a gente está entrando numa crise econômica, pessoas perderão seus empregos e logo perderão suas rendas. E como a gente pode atuar? Quem tem que atuar nesse sentido é o Estado. Tá? Então, quando, por exemplo, a gente tem uma perspectiva do governo que fala que as pessoas precisam voltar a trabalhar imediatamente para que elas não percam seus empregos, o Estado está abrindo mão de ajudar as pessoas e preservar a vida delas, portanto. Tá? Então, aquela postagem veio num momento de uma angústia minha tremenda, porque eu percebia claramente, tá? Foi logo depois de uma terça-feira em que o presidente fez um discurso muito raivoso na televisão, tá? Em que eu percebia claramente que o Estado brasileiro estava lavando as mãos e não estava ajudando as pessoas a enfrentarem a mazela econômica. E desse jeito, o Estado estava colocando a economia contra a vida das pessoas. E tem que fazer o contrário, e ele tem poder para fazer isso. Né? Então, na verdade, a vida humana é mais importante que a economia. E no momento em que a economia vai mal, significa o setor privado indo mal, o Estado precisa entrar e precisa atuar. Né? Então era aquilo, era um grito de desespero para dizer, a gente tem meios de o Estado evitar o colapso econômico e, portanto, preservar emprego, ou, no limite, preservar a renda, mesmo que a pessoa perca o emprego. Né? Então era essa a perspectiva que eu tinha ali. E hoje eu acho que é diferente, né, Fábio? A gente, como uma vez assisti uma palestra da professora Denise Gentil, e ela concluiu dizendo assim, nós sabemos como tirar a economia da crise. A economista já aprendeu a tirar a economia da crise, né? O que impede é mais o óculos teórico, o viés ideológico, porque nós sabemos como tirar a economia da crise, né? Perfeito, tá? Fábio, muito obrigada. Estão pedindo aqui uma outra live, quem sabe, né? Daqui a alguns dias a gente volta a conversar aqui. Muito obrigada mesmo, Fábio. A você e a todos que participaram. É isso, fico super à disposição, Carla. Para mim é sempre um prazer estar em contato com vocês, conversando sobre essa crise tremenda, tá? Parabenizo muito a vocês do PET, tá? Economia da Universidade Federal de Campina Grande. Você, Carla, que é a tutora do PET. Excelente trabalho, tá? Isso com certeza vai ajudar muita gente a ter um cenário mais otimista com relação ao que está acontecendo agora, ou pelo menos um cenário que as pessoas saibam melhor tudo o que está acontecendo nesse instante. Obrigado pelo convite, para mim sempre será, tá, uma ordem quando vocês me convidarem. Nossa, que é isso. Esperamos contar com você assim que tudo isso passar e mais algumas vezes aqui online, Fábio. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Tudo de bom, boa noite. Abração também, Ricardo. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.